Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez para mim estar aqui com os irmãos. Agradeço o convite, não somente na pessoa do pastor Alain, mas também do conselho desta igreja. Trago o abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana do Alto Branco, lá em Campina Grande, nosso conselho, também da nossa congregação em João Pessoa, e espero revê-los, né? Se Deus permitir, em breve também, ver novamente o pastor Alain lá conosco em Campina Grande, numa oportunidade que Deus nos conceder. Então, fico muito grato de ter nos trazido para esse lugar, a fim de que possamos compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos esse final de semana. Para isso, eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 11. Eu tive a oportunidade de pregar João não faz muito tempo. Nesses 11 anos de igreja, eu venho pregando desde o Antigo Testamento, pela manhã, Gênesis 1, e estou agora em Juízes capítulo 2, sequenciadamente. E à noite, pregando no Novo Testamento, passamos já pelos Evangelhos, passamos por Atos dos Apóstolos e estamos em Romanos. Então, pela manhã, só para vocês terem uma ideia, no Pentateuco nós passamos 10 anos para sairmos de Gênesis a Deuteronômio. E rapidamente passamos por Josué, estamos em Juízes agora. Sobre o que o pastor está nesse caminhar também com os irmãos. É uma caminhada longa, mas muito gloriosa, não tenham dúvida disso. João 11, a partir do verso 17 até o verso 46. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. E então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto
num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Oremos ao Senhor. A Ti damos graças, ó Deus, pela leitura da Tua santa palavra. E assim como Tu fizestes hoje pela manhã, falando poderosamente ao nosso coração, nós Te pedimos, usa-me, Senhor, apesar de mim mesmo, Senhor Deus, para falar ao Teu povo. Abre os ouvidos, desimpede, Senhor Deus, os olhos, faz com que o Teu povo seja terra fértil para receber o Teu santo Evangelho, para que possamos sair daqui transformados por Ele, cheios de alegria e de coragem para a caminhada. Ensina-nos esta noite, para o louvor da Tua glória em Cristo Jesus. Amém. Não é preciso prestar muita atenção nos detalhes para nós percebermos que nós somos muito diferentes. Todos nós somos muito diferentes. Dentro da nossa própria casa, você tem alguém que é mais alto, alguém que é mais baixo, alguém que tem a pele mais clara, outros têm a pele mais escura. Uns têm um jeito mais simpático, mais extrovertido, outros são mais fechados. Uns são muito expansivos, alegres, e já aquele que é mais introvertido, mais quieto, mais calado. Nós somos assim. Isso não necessariamente quer dizer que nós tenhamos vantagens sobre os outros, mas nós somos diferentes, que Deus nos fez assim. Ninguém que nasceu alto vai poder reclamar pela sua altura. Deus te fez assim. É necessário aceitar e dar graças a Deus. O que é mais baixo, o que é mais branco, o que tem uma pele mais escura, o que é mais alegre, o que não é tão efusivo assim nas suas emoções, precisa dar graças a Deus e entender que é assim que Deus fala conosco, que Deus nos usa, cada um na sua própria particularidade. Ou isso, ou nós vamos ter muitos problemas. Ou nos aceitamos como Deus nos fez, ou nós vamos ter muitos problemas. E aqui eu não estou me referindo a respeito de pecados. Os nossos pecados, como vimos hoje pela manhã, precisam ser mortificados. Mas estamos nos referindo à nossa própria forma de agir, de reagir às situações. Lembre, em situações difíceis, como o dia em que a morte bate à nossa porta, quando alguém de casa, algum familiar, um amigo querido, é levado pelo Senhor para perto dele. Nós acabamos de ouvir aqui a respeito da ida do nosso irmão Marcos Vasconcelos. Me apiedo e penso agora na situação da família. Como é que eles reagiram? Será que todos reagiram da mesma forma? Óbvio que não. Não é apenas a altura e a cor da pele que nos diferencia. Muito mais do que isso. É a forma de nós reagirmos a determinadas situações. Pessoas do mesmo núcleo familiar, que tiveram educação muito semelhante, que vivem por longos tempos numa cultura muito semelhante, reagem de formas distintas. Por quê? Porque Deus nos fez diferentes uns dos outros. E assim nós somos. Nós temos temperamentos diferentes. Existem pessoas que reagem de uma forma e outras de outra. Se você olhar comigo para a sua Bíblia, texto de João, capítulo 11, nós estamos diante aqui de um funeral, de uma situação difícil que passa a casa de um grande amigo do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma casa que Jesus era frequente, uma casa de amigos queridos do Senhor. E este grande amigo do Senhor agora está morto, Lázaro.
O início do capítulo, ele nos apresenta ainda quando Lázaro não morreu. Na verdade, a notícia chegou, Lázaro estava para morrer, ele estava doente. E uma das irmãs, ela manda um mensageiro, a primeira delas, Marta, manda um mensageiro para avisar o Senhor. E alguém pode pensar que Jesus demorou 4 dias para chegar na casa de Lázaro, porque era uma distância muito longa. Mas o narrador não nos deixa achar dessa forma, porque se você observar no verso 18, ele deixa claro: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Isso quer dizer, cerca de 3 quilômetros. Era muito próximo. Em poucos minutos o Senhor poderia ter chegado até a região onde Lázaro estava. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos abandonar a ideia de que Jesus demorou porque ele estava longe. Não estava longe. João deixa claro que ele estava perto. Ele soube da notícia, muito provavelmente no primeiro dia. Foram quatro dias até chegar lá, mas no primeiro dia o mensageiro chegou. E Jesus Cristo, ao saber da doença, ele rapidamente informa: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. O nosso irmão já dorme. Então, no primeiro dia, Jesus demonstra claramente que ele tem o controle sobre toda a situação. Ele recebe a notícia, mas ele já sabe: Lázaro morreu. O nosso irmão morreu. Ele está perto, mas ele não vai. Existe um pedido de uma família que ele ama, mas ele não se faz presente. Por quê? Porque o objetivo era muito superior a simplesmente curar um morto ou um doente. Ele iria ressuscitar um morto. Se coloque agora na situação de Marta e Maria, especialmente Marta, que mandou o mensageiro. Você tem um amigo que pode te ajudar, mas não é qualquer amigo, é o Senhor Jesus Cristo. Ele não só poderia amenizar as dores da família, ele poderia simplesmente resolver o problema. E você envia o mensageiro chega a tempo, mas o teu amigo resolve demorar. O que pensar a respeito de um amigo como esse? Eu lhe pergunto, o que você pensa quando nas suas aflições Deus demora a te responder? O que é que você pensa? Geralmente o que nós pensamos é o que estas mulheres também pensaram: Senhor, se tu estivesses aqui, nada disso tinha acontecido. Então nós começamos a querer, com a autoridade que não nos foi dada, dizer ao Senhor como Ele tem que agendar o seu dia a dia, como Ele tem que programar os seus feitos. Nós queremos entrar na agenda de Deus e dizer o que Ele tem que fazer primeiro e o que Ele tem que fazer depois. Mas se vocês lerem o Evangelho de Lucas, que narra também essa história, entre a notícia do mensageiro e a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo até a cidade onde o seu amigo estava, nesses 4 dias, Jesus fez muitas outras coisas, inclusive uma que vocês conhecem muito bem. Ele passou por Jericó e ele passou pela casa, né, de um homem que era baixinho, pequenininho, que disse: Senhor, será que tu me vês? E Jesus disse: desce daí que hoje eu vou jantar na tua casa. Eu vou para a tua casa. Então, enquanto Jesus estava cuidando lá daquele homem da lei, daquele publicano chamado Zaqueu, tratando da vida dele, apontando o pecado, ele se arrependendo, a família dele sendo renovada, tudo isso estava acontecendo lá em Betânia. Marta, Maria, sem saber o que fazer, o irmão morto, cadê Jesus? Não chega, Jesus não nos ouviu, ele deve estar muito atarefado, porque ele não veio logo. Jesus estava seguindo a sua própria agenda, porque nós não vamos mudar a agenda do Senhor, irmãos. Enquanto nós estamos na nossa própria aflição, estamos pedindo ao Senhor: Senhor, age. Quantas Martas, quantas Marias estão hoje pedindo: Senhor, age. E Jesus está tratando dos Zaqueus.
Isso não é para que eu ache que Deus não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Veja, aqui, né, o Senhor encarnado, Ele só poderia estar num lugar apenas. Mas e o seu espírito? Ele já havia curado a filha de Jairo, sem ir lá. Então isso não é um problema, percebe? Mas a agenda do Senhor vai ser seguida, e Ele não vai antecipar os seus feitos para me agradar. Quando você orar na sua aflição, e perceber que está demorando, que as coisas não estão acontecendo no teu tempo, da tua forma, segundo a tua vontade, lembre, grandes amigos do Senhor também precisaram esperar pela providência de Deus. Lázaro morreu, mas Jesus está na casa de Zaqueu, resolvendo outros problemas. Ele não esqueceu daquela família. Não é que ele esqueceu da nossa casa. Não é que ele não tem tempo para nos acudir. É porque aquela doença não era para a morte, mas para a glória de Deus. E precisava ficar claro que, de fato, Lázaro morreu. Então, nesse interregno, nesse intervalo de tempo, Jesus não vai estar perdendo tempo e indo para lá ficar consolando aquelas mulheres. Ele está trabalhando no seu ministério. Como é que Jesus é recebido quando ele chega 4 dias depois? Olhando para a sua Bíblia, o texto diz assim, verso 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ele não só estava morto, mas já estava sepultado. Verso 18: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, o que acontecia é que era um momento de luto. Os judeus se comoveram com a situação daquelas irmãs, porque aquelas irmãs não tinham marido. Imagine isso. Hoje é difícil uma mulher perder o marido, imagina naquela época. Elas não tinham marido, elas tinham um irmão, que era como se fosse o marido, era a referência da casa, era o provedor da casa, era o líder da casa, era o pastor da casa, e era o irmão delas. Então, para aquelas mulheres foi muito difícil perder Lázaro. Quando Jesus chega, os irmãos, os judeus estavam consolando a família. Então, era um ambiente de muito abatimento, de muita tristeza. Mas eu queria que você refletisse comigo na distinção das reações, a diferença da reação de Marta para Maria, porque João aponta isso com muita veemência no verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 2 irmãs, da mesma família, obviamente, com uma educação muito semelhante, com o mesmo amor. Eu não tenho dúvida que uma amava mais do que outra. Não, isso não existe. Elas amavam o irmão delas da mesma maneira. Mas uma, Maria, ficou lá sentada, muito provavelmente chorando e recebendo o consolo dos judeus que estavam ali. Mas Marta, quando ela soube que Jesus vinha, se você prestar atenção, Jesus nem chegou na aldeia ainda. Ela ficou sabendo que Jesus estava próximo. Ela deixou tudo e foi para lá. É uma característica dessa mulher. Ela reage mais rápido. Uns, diante da situação de morte, se retraem, se entristecem, e alguns até ficam travados, não sabem o que fazer. Mas a outra foi lá e foi ao encontro do Senhor. É a reação de cada um, de acordo com o temperamento que Deus deu a cada um. Matthew Henry, ele comenta esse texto, ele diz assim: quando Marta foi encontrar Jesus, Maria ficou sentada em casa. Esse temperamento anteriormente tinha sido uma vantagem para ela, quando a colocou aos pés de Cristo ao ouvir sua palavra. Mas no dia da aflição, o mesmo temperamento a deixou melancólica. É nossa sabedoria vigiar contra as tentações e fazer uso das vantagens de nossos temperamentos naturais.
Se você abrir comigo, Lucas capítulo 10, que é o texto que Henry acaba de citar, a partir do verso 38. Lucas 10, 38 a 42 diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Percebe como elas sempre foram diferentes? Jesus chega na tua casa. Alguém tem que preparar o almoço. Ninguém vai deixar o Senhor com fome. Então era da natureza de Marta, do temperamento dela, agir, reagir rapidamente. Então ela sai e ela começa a fazer e organizar a casa. E Maria simplesmente se senta lá e não faz nada. Ela simplesmente ficou lá ouvindo os ensinamentos do Senhor. Era da natureza dela ser assim, parar e ouvir. Quando Marta olha para aquilo ali, diz: não estou acreditando no que está acontecendo aqui. Quer dizer que eu vou me matar sozinha e você vai ficar olhando. E aí ela passa a não entender o que Jesus está fazendo também, porque até ele está dando corda à preguiça de Maria. Ela vai repreender o Senhor. Senhor, o que é isso? Tu não te importas que eu esteja aqui correndo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e essa mulher aí preguiçosa, não faz nada. Aí Jesus vai corrigir o temperamento dela. Diz: Marta, Marta, quietando. Ele não grita com ela, ele diz: Marta, Marta, calma, não é assim. O teu temperamento não está te ajudando agora. Porque você está reagindo, que confusão é essa, que briga é essa? A tua irmã escolheu a melhor parte é me ouvir. É me ouvir. Às vezes a gente está fazendo culto doméstico. O culto doméstico, ele é sempre muito pressionado pelas as questões da casa, né? A gente, inclusive, deve saber o melhor horário, o melhor ambiente, separar aquele tempo para ficar com o Senhor, desligar o celular, porque a casa é muito agitada. As mulheres, elas têm a tendência de estar ali no culto doméstico e ficar pensando o que é que tem que fazer. Não tem que fazer, é hora de ouvir. Os homens preocupados com o WhatsApp, a mensagem que mandou, não tem que ouvir nada, não tem que ler nada, é hora de prestar atenção no que o Senhor está nos instruindo. Aquieta o teu coração, trabalha esse teu temperamento reativo, agitado, se o teu temperamento é assim. Não é hora. Citando Henry novamente, ele fala sobre vantagens e desvantagens. Ele diz assim: o temperamento natural de Marta era ativo e agitado. Ela amava estar aqui e ali fazendo coisas, e isto tinha uma cilada para ela, quando por este motivo ela estava não apenas preocupada e sobrecarregada com muitas coisas, mas impedida dos exercícios devocionais. Mas agora, em um dia de aflição, este temperamento ativo foi bom para ela, afastou a tristeza do seu coração e a fez sair ao encontro de Cristo, e assim ela recebeu seu consolo mais prontamente. Por outro lado, o temperamento natural de Maria era contemplativo e reservado. Anteriormente, isto tinha sido benéfico para ela, quando a colocou aos pés de Cristo, para ouvir sua palavra, e permitiu que ela a ouvisse sem aquelas distrações que sobrecarregavam a Marta. Mas agora, em um dia de aflição, este mesmo temperamento provou ser uma cilada para ela.
fazendo-a menos capaz de combater sua tristeza e predispondo-a à melancolia. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ele repete esse texto, né? Veja aqui como é prudente e sábio vigiarmos contra as tentações e aproveitarmos as vantagens do nosso temperamento natural. Porque temperamento não é horóscopo, não é signo. Você nasceu assim, vai morrer assim. Isso é coisa de Gabriela, é teologia de Gabriela. Temperamento não é para a gente saber disso. Eu olho para as pessoas como elas são, e elas são diferentes, elas reagem diferentes, e eu considero nestas diferenças vantagens e desvantagens, minhas e dos outros. Não é para dizer assim, fulano é assim, então deixa ele do jeito que está. Não, eu preciso saber qual é o meu temperamento, como Deus me fez, e quais são as vantagens e desvantagens. Porque na situação de Lucas 10, para Maria foi uma vantagem ter aquele temperamento mais tranquilo, mais melancólico. A fez parar tudo o que tinha de fazer e hierarquizar as prioridades. A prioridade agora não é cuidar da casa, a prioridade é cuidar da alma. Eu vou organizar primeiro a minha alma, depois eu vou organizar a minha casa. Para Maria isso foi uma vantagem, para Marta foi uma desvantagem. Mas já na situação de João capítulo 11, voltando lá para o nosso texto original, o inverso aconteceu. Porque quem tem esse temperamento mais melancólico, mais fechado, mais tristonho, né, menos efusivo, na hora da dificuldade trava. E aí foi a maravilha de nós sermos diferentes é essa, né? Que chatice se todo mundo fosse igual. Que bom que nós somos diferentes. Maria ficou lá parada, paralisada, e Marta correu para resolver. Uma bênção nós termos pessoas que são mais resolutas, mais rápidas na reação. Porque foi assim que Marta encontrou o Senhor. Verso 21. Depois disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Que recepção, hein? Jesus chega, está lá no funeral, ele mal chegou, ele estava numa aldeia vizinha. Marta corre e diz: que pena, se o senhor não tivesse se atrasado, meu irmão não teria morrido, ou seja, a culpa do meu irmão estar morto é tua. Isso é coisa do temperamento mais efusivo, né? Bateu, levou. Ela se encontrou com o Senhor, ela não consegue ficar calada, ela precisa dizer algo, ela precisa expandir. Ela vai e diz: a culpa é do Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Mas, aí você veja que a fé dela fala muito alta ainda, porque ela diz em seguida: mas também sei, eu sei que é culpa tua, mas eu sei também, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Eu sei que tu podes. Eu não sei se o senhor quer, mas eu sei que o senhor pode. Eu sei que o senhor se perdeu na agenda, isso é uma certeza. Mas será que o senhor quer resolver o problema? Nós devemos ter cuidado, irmãos, com as nossas falas, porque revela uma fé débil aqui. Como assim? Quer dizer que Jesus não resolveu o problema porque ele não estava lá? Então, ela acabou de limitar o poder de Cristo à sua presença. Isso é uma debilidade da fé. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Então quer dizer que Jesus de longe não pode resolver? É óbvio que ele poderia resolver, como no caso que eu já citei. Ele mandou uma ordem, a filha de Jairo simplesmente ficou curada. Jesus não tem que estar aqui em carne e osso para resolver o nosso problema. Ele não tem que abrir o mar vermelho. Ele não tem que mandar um sinal: Senhor, fala comigo esta noite, senão eu não vou dormir. Então não durma. Ele não tem obrigação nenhuma de mandar sinal, de mandar um anjo. Não é assim que acontece. O Espírito do Senhor está em todo lugar e Ele age em conformidade com a sua vontade. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode. Aqui ela revela um outro lado da fé dela, uma fé mais precisa. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer.
Eu me lembro agora lá de Mateus capítulo 8, quando é um homem com problemas de pele, né, um homem com lepra, ele chega diante do Senhor, e o único pedido dele é: Senhor, se quiseres, tu podes me sarar. A fé é perfeita. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se o Senhor quer. Eu estou aqui para pedir a tua vontade. Seja feita a tua vontade sobre mim, mas eu não tenho dúvida que o Senhor pode. E precisa ser assim, irmãos. Aqueles que se achegam a Deus, é necessário que se acheguem com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que o Senhor pode, mas eu não posso mandar no Senhor. O Senhor quer, seja feita a tua, não a minha vontade. A fé de Marta é a nossa fé. É a fé que às vezes quer confrontar Deus. Se eu estivesse aqui, mas ao mesmo tempo nós lembramos, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Talvez alguém esperasse uma reação dura do Senhor, né? Mas ele estava trabalhando, estava cuidando lá da família de Zaqueu, correndo para um lado e para o outro, para ajudar o irmão dela morto, e a recepção que ela dá é: se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, seu irresponsável. Só faltou isso. Mas Jesus, com calma, considerando quem era Marta, ele responde. Verso 23, declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Ele disse: eu sou. Marta, ele vai reviver, ele vai ressurgir. Aí ela disse: não, mas eu já sei. Isso é a doutrina da ressurreição do último dia. Só que o meu problema, Senhor, é hoje. Lembra do temperamento dela? É hoje. Eu não quero saber se o Senhor vai ressurgir, fazer o meu irmão ressurgir dos mortos no último dia. Eu quero saber agora. E agora? Calma, Marta. Marta. Quantas Martas no nosso meio, né? Calma. Eu sou a ressurreição e a vida em pessoa. Quem veio te visitar não foi um médico. Quem veio te visitar não foi um curandeiro. Eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto? Você crê que o Senhor pode mudar a vida de alguém de uma hora para outra? De tirar um morto da sepultura para a vida? Tu crês nisso? Veja a resposta dela. Verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pronto, resolveu aqui o problema da primeira. Ela que veio toda impulsiva, toda cheia da razão. Marta, fica na tua. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? Crê. Então deixa que eu resolvo. Jesus toma as rédeas da situação. Com essa daqui é assim que eu trato. Te acalma. Agora outra. Verso 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Marta termina o diálogo com o Senhor e vai avisar a Maria. Maria está lá, melancólica, chorando. Quando ela ouve que o Senhor chegou, até ela tem essa reação, demorada, né, mais fragilizada, mas ela sai correndo. Marta era tão melancólica que os judeus, quando viram aquilo acontecer, os que estavam consolando, disseram: ah, coitada, agora vai chorar lá no cemitério. Chorou em casa, não aguentou, vai chorar no cemitério. Vamos correr para a gente ajudar? Mas ela não foi para o cemitério. Ela sabia que no cemitério não havia mais esperança. Ela correu para o Senhor. Os mais efusivos, os menos efusivos, não importa. Só existe um caminho para sairmos da aflição: lançar-nos nos braços do Senhor.
Foi isso que Marta fez e foi isso que Maria fez. Não importa o temperamento, todos precisam de Cristo. Ela lançou-se-lhe aos pés, e aí veja que a reação é diferente. Uma confronta, né? Uma vai e diz, se o Senhor estivesse aqui, mas é confrontado, é de pé, é olhando o olho dele. A outra se joga nos pés. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não tinha morrido. Com uma ele responde, ele entra no embate, ele faz ela calar a boca, retomando as rédeas. Mas com essa aqui é diferente. Ela está nos pés dele, ela já está quebrada. E Jesus não vai quebrar a cana que já está quebrada, nem vai apagar a que já fumega, o que ainda fumega. Verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Ele se comoveu. A situação é muito difícil, irmãos. Duas mulheres chorando, uma brava chorando de braveza, outra brava chorando de melancolia, todo mundo chorando. Ele se comoveu, eram amigos dele. Agora vamos resolver a situação, vamos enfrentar a morte. Onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Se alguém tem dúvida que Cristo é homem, que Cristo também tinha sentimentos, observe isso. Jesus olha para uma família amiga e chora. Jesus não é insensível. Ele é o mesmo homem que chegou no templo e quando viu os mercadores no templo, saiu quebrando tudo. Não farão da minha casa um mercado público. Quebrou tudo. É o mesmo Senhor que depois de um sermão duríssimo, ao finalizar o sermão, a multidão foi embora. Aí Pedro, né? Sempre Pedro, com um temperamento muito parecido aqui com o de Marta, disse, Senhor, dura esta palavra, né? Achando que Jesus ia amenizar. Dura a palavra. Foi embora todo mundo. Aí Jesus disse, está achando ruim? Achou ruim? Está fazendo o quê também? Se quiser, pode ir embora também. Qual é a resposta de Pedro? Para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? Então, esse Senhor, que aparentemente às vezes é duro, palavras duras, diretas, é o mesmo que chora e se comove. Quando os pastores são duros, irmãos, palavras duras, diretas, sem rodeio, é para o benefício de vocês. A gente já vive num mundo cheio de enrolação. É enrolação para todo canto. Aí você ouve um político falando, ele fala 1 quilo, você não entende 1 grama. Ele passa 10 minutos falando, você pode espremer, não sai nada. É só enrolação. Professores que enrolam na sala de aula. E vocês vão querer também pastores que enrolam no púlpito. Não pode ser assim. Os nossos pastores precisam ser firmes, diretos, mas amáveis com o rebanho. Quando é necessário falar com dureza, exortando a igreja precisa dizer, sim, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Não é só quando ele afaga, não é só quando ele agrada, hoje foi uma bênção o sermão, quer dizer, domingo passado não foi? Todos os domingos que a Bíblia é aberta e o texto é exposto com fidelidade, é Deus falando contigo, seja para te consertar ou para te acalentar, é o mesmo Senhor, o que chora e o que exorta. Ele é o mesmo Senhor. Verso 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. É tanto burburinho, tanta gente falando, tanta opinião. Marta já tinha dado a opinião dela, Maria estava chorando aos pés do Senhor, aí agora vem os judeus, aquela conversinha de boca de canto, canto de boca, só
Se estivesse aqui, né? Não tinha acontecido. Curou tanta gente, não curou um amigo dele. Que maledicência miserável, meu irmão. Jesus agitando-se no seu espírito, diz, vamos resolver o problema agora. E ele parte para enfrentar o verdadeiro inimigo. Porque os nossos inimigos, irmãos, não são aqueles que estão reagindo mal às situações. Nosso inimigo é o pecado. E não adianta ficar acalentando o pecado precisa ser resolvido. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então o Senhor se encaminha para a morte. Os puritanos que comentam esse texto, ele diz que a partir de agora, quando o Senhor ele vai em direção, né, à sepultura, a descrição do texto original é como se fosse um cavalo selado, um cavalo de guerra partindo contra o seu inimigo. Imagina, eles vão se confrontar. Jesus Cristo, o cavaleiro de guerra contra a morte. Onde está a morte? Aí eles dizem, está ali na sepultura. Verso 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ela parece não crer. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus, Marta? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Agora todos estão ali, judeus, falastrões, Marta, que reagiu muito mal, até com certa grosseria, Maria chorando. Como é que o Senhor resolve os nossos problemas, os nossos temperamentos, os nossos pecados? Como é que Ele resolve? Ele não para ouvir, Ele vai diante do problema para resolver. Tira a pedra. E aí quando Ele tira a pedra, o Senhor fala, Lázaro, sai para fora. Uma única palavra do Senhor. E Lázaro saiu. Você crê? Pode ser de 2 dias, pode ter 3 dias o teu problema, pode ter 2 anos, 4 anos. Quando o Senhor falar, até os mortos sairão da sepultura. Quanto mais o teu problema. Não importa qual é o teu problema. Agora, eu preciso saber como reagir. Eu não vou controlar a agenda de Deus. Ele vai fazer no dia que Ele quiser. Se eu chorar, se eu brigar, se eu espernear, se eu ficar falando mal, não importa. Ele só fará no dia que Ele quiser e ponto final. Então eu preciso me conhecer melhor. Alguns de nós são muito apressadinhos. A gente quer colocar na agenda de Deus hora e lugar. Não colocarão. Outros querem ficar chorando em casa, melancólicos, depressivos, achando que não tem mais jeito. Tem jeito. Se o Senhor disser Lázaro, vem para fora, o morto sai da sepultura. Nós precisamos controlar os nossos sentimentos, os nossos temperamentos, sabendo que o nosso Deus age em conformidade com a sua vontade. O verso 44 diz, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus, e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aqui estão os resultados. Uns creem, outros não creem. Isso não tem nada a ver com o nosso jeito. Não existem pessoas que, por conta do seu temperamento, estão mais próximas de Deus e outras não. Não, todos estão distantes de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Não há quem faça o bem, diz o apóstolo Paulo. Como você vai reagir
aos feitos do Senhor. Minha sugestão, minha orientação bíblica, segundo a Escritura que acaba de nos falar, é que vocês se submetam à vontade do Senhor. Se você é muito apressadinho, lembre-se do que o Senhor falou para Marta: Marta, Marta. Em alguns momentos é necessário ser agitado mesmo. Tem problema para resolver, vai lá e resolve. Se você percebe que o teu problema é ficar travado, você precisa trabalhar isso. Precisa ser mais ativo e reativo. Mas se você percebe que a tua reação muitas vezes é grosseira com as pessoas, é impaciente com as pessoas, não seja assim, irmão. Mortifique a tua carne, sabendo como você é. Mas todos nós precisamos de uma coisa: conhecendo quem somos, olharmos para Cristo, para sermos como Ele é. Nós não podemos olhar para os nossos temperamentos e dizer: é assim mesmo. Teologia de Gabriela: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim e não vou morrer assim. O Senhor vai me santificar. O Senhor vai mudar a minha forma de agir. Olhe para os seus filhos. Alguns irmãos aqui têm 2, 3, alguns até 4 filhos. Eles não são iguais. Cada um tem um temperamento diferente. Trate-os conforme a necessidade do temperamento individual dos seus filhos. Não para dizer assim: ele é assim, então eu tenho que entender. Não, o que ele está errado precisa ser resolvido. E resolva. Olhe para a sua esposa e veja como ela é. Sua esposa tem um temperamento mais fechado, mais melancólico. Tenha cuidado, tenha paciência com ela. Exorte ela para que ela seja cada vez mais encorajada a reagir melhor às situações. Ela é muito impetuosa, freia. Teu marido é impetuoso, tenta refreá-lo. Meu filho, não é assim, tenha paciência. Esse é o trabalho dos pastores. Reconhecendo que cada ovelha é diferente da outra, tratando cada um não igual, mas em conformidade com a necessidade de cada um dos irmãos. Essa é a beleza da igreja. Nós temos a mesma fé, mas não somos iguais. E a maravilha é que o Senhor Jesus Cristo disse e Ele promete que vai salvar pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todos os povos e de todos os temperamentos. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós possamos ter mais paciência uns com os outros, sabendo que não somos iguais. Amém. Oremos ao Senhor. Graças damos a Ti, ó Deus, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz. O Senhor nos trata, Senhor Deus, não no atacado, mas um por um, reconhecendo que nós somos diferentes, não para que o nosso pecado seja acalentado, muito pelo contrário, mas para que ele seja tratado e a nossa carne mortificada, e assim o nome do Senhor seja exaltado. Nós te agradecemos pelas nossas diferenças. Isto é uma bênção para a nossa vida. Nos ajuda a termos paciência uns com os outros e tratar cada um segundo a sua necessidade. Que a glória de Cristo esteja sobre nós esta semana, no poder dele. Amém.